Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu hoje acordei pensativo e comecei a pensar em quantas vidas estão se perdendo, quantas almas estão se perdendo nesse mundo de pecado, pessoas em dúvida, pessoas que não sabem para onde estão indo. E eu levantei com o coração apertado hoje, pensando, meu Deus, o que eu posso fazer para que as almas sejam salvas, para que as pessoas encontrem o caminho da verdade, que elas possam te aceitar como único e suficiente Salvador. Levantei pensativo, levantei pensando sobre essas questões da vida. Por que a gente prega tanto e as pessoas não se convertem? Por que a gente entrega tantos convites na rua, tantos folhetos, tantos papeizinhos convidando para uma reunião? E mesmo assim as pessoas até dizem que vão, mas não vão. E eu fiquei pensando e questionando e perguntando para Deus por quê. E aí eu abri a minha Bíblia e abri bem no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, 8 e o versículo 9 eu li. E aqui diz algo bem interessante. Aqui diz assim, Jesus dizendo: porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for aos céus, ele estava se referindo que ele estava indo aos céus diante de Deus, ele se comprometeu que ele mandaria o Consolador, ele mandaria o Espírito. E aí ele diz no verso 8, e quando esse Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. E eu fiquei meditando e pensando que é válido o meu esforço de tentar salvar as almas, de tentar resgatar as almas, é válido sim o meu esforço, é válido o esforço dos profetas, dos pastores, dos pregadores, tudo é válido para o reino dos céus. Mas quem vai convencer as pessoas dos seus erros, quem vai convencer as pessoas dos seus pecados, não é a minha palavra, não é a minha homilia, não é a minha homilética, não é a minha teologia, não é a minha ideia, não é a minha voz. O que vai convencer as pessoas do seu pecado é o Espírito Santo. Ele é que vai convencer as pessoas que elas estão no erro, que elas estão no pecado. E aí eu perguntei para o Senhor, então, se depende exclusivamente da ação e do mover do Espírito Santo, então eu não devo pregar? E o Senhor falou ao meu coração, que eu devo pregar a todas as pessoas que eu puder, como um atalaia, como um profeta do Senhor, e anunciar o reino dos céus, e anunciar que nós somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos de um arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, e nós confessamos que Jesus é o Senhor, que a nossa vida pertence a Ele, então o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Então ele diz aqui, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em Jesus. Quando alguém não crê em Jesus, ela está fadada a uma vida de erros, uma vida de pecado. Você já confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Se você ainda não confessou, saiba que o Espírito Santo do Senhor não habita em você. Saiba sinceramente, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus não habita em você, porque o Espírito Santo do Senhor está condicionado, segundo essa palavra, a quem confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então aquelas pessoas que dizem que não precisam de Deus, elas estão dizendo que não precisam do Espírito Santo, que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus. E quantas pessoas a gente encontra na rua? Eu estava fazendo evangelismo e algumas pessoas estavam dizendo para mim, eu já tenho a minha religião. Religião não salva ninguém.
O que nos salva é confessar que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Messias enviado por Deus para nos resgatar do pecado, para nos resgatar de uma vida de miséria e nos levar para diante de Deus. E o Espírito Santo é o que vai dar o convencimento. Então não adianta eu querer me esforçar com a minha força e tentar ganhar uma alma para Jesus. Eu tenho que me esforçar de pregar a melhor palavra e deixar que o Espírito Santo faça o movimento na vida dessa pessoa. Vamos orar ao Senhor? Ore comigo assim: Senhor, eu quero confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. E eu confesso diante do mundo espiritual que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus e que eu quero receber o Espírito Santo de Deus da minha vida, porque eu acredito que o Espírito Santo vai me convencer dos meus pecados e vai me convencer que eu preciso de Deus e que eu preciso buscar a presença do Senhor. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego tudo que tenho diante de ti. Recebe a minha vida, Senhor, porque eu confesso que eu sou um pecador. Eu confesso que eu preciso de ti, Senhor. Recebe a minha vida, recebe a minha casa, recebe a minha família em tuas mãos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Se você gostou dessa palavra, passe para os teus amigos, porque alguém precisa ouvir esta palavra.